Então, assim, nada é dele, mas ele tem acesso a tudo. Olha que vida interessante. Não deixa de ser uma vida de sucesso? Onde você tem acesso às coisas, mas você não precisa ter as coisas? É o que dizia Tim Ferriss, né? A pessoa sonha com uma viagem. Ele fala, beleza, vai trabalhar num cruzeiro por 6 meses. Você vai visitar um monte de lugar. Dependendo da medida que você tem, né, do sucesso, ou daquilo que você estabelece para você como sucesso, você pode se frustrar ou não, né? Então, tem que ter um certo cuidado e um equilíbrio, porque talvez a sua definição de sucesso pode ter algumas implicações negativas ou positivas. Isso é que nem o cara que entra numa empresa, recebe o seu... combina um salário, fica todo alegre. Tô trabalhando, tô feliz, olha só, tô ganhando tanto. Aí depois de um tempo ele descobre que todas as outras pessoas lá ganham mais que ele e fica triste por isso. Escolher como se sentir está muito relacionado ao sentido que a gente dá à nossa vida. E aí a gente tem que ter uma capacidade mental de impor isso à nossa mente. Então, vamos bem direto a elas. Inspirações possíveis, então desafiar crenças limitantes e imaginar possibilidades inspiradoras. Olá, bem-vindo ao episódio 397 de Vida nos Trilhos. E agora imagine você se tornar a pessoa mais bem-sucedida que você conhece. Você acredita que isso é possível ou acha que sucesso é para poucos? Nesse episódio, eu e o Jefferson, a gente vai explorar como ser uma pessoa bem-sucedida. Não é apenas possível, mas é sua obrigação. E como esse caminho é mais simples do que você imagina. Então, prepare-se para definir o que é sucesso de verdade. E aí, Jefferson, você se considera um cara de sucesso? Todo dia, Edward, eu acordo, olho para o espelho e falo, eu sou um sucesso. E repito, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso, yes! Só para fazer uma colocação aqui, esse episódio é com base num episódio do Hal Elrod, que ele fala sobre como ser uma pessoa bem-sucedida e tudo mais, né? E assim, de cara, o mais importante, ele já começa o episódio dele falando disso, e eu também concordo, é a gente definir o que é sucesso. Porque a definição de sucesso varia de pessoa para pessoa. Você concorda com isso, Jefferson? 100%, acho que talvez o que para um é sucesso, talvez para o outro não é, ou talvez é, mas em proporções diferentes. Então eu acho que essa provocação que ele faz, né, no sentido de que o que é sucesso para cada um, realmente eu acho que muda bastante. Né? Então eu acho que inclusive, se a gente, dependendo da medida que você tem, né, do sucesso, ou daquilo que você estabelece para você como sucesso, você pode se frustrar ou não. Né? Então, tem que ter um certo cuidado e um equilíbrio, porque talvez a sua definição de sucesso pode ter algumas implicações negativas ou positivas. Né? Então, o que é o sucesso, assim, no senso comum? Assim, se a gente pensar no senso comum, o que é uma pessoa bem-sucedida? Geralmente. Aí depende. Eu acho que a gente tem... Não necessariamente, talvez, porque mas as no pessoas... senso comum. Eu acho que mais o material. As pessoas olham a questão... Eu acho que essa questão material, ela é mais latente, né? Ela é mais externa e ela é mais latente. Só que a gente tem que entender que nós somos um ser humano com vários aspectos na vida. Então, você tem, sei lá, a parte financeira, né? Materialmente falando, tem os relacionamentos, né? Enfim, tem uma série de... A saúde, né? Talvez para alguns. Então, o trabalho... Legal. Saúde é legal. Trabalho, então... Mas você concorda que realmente a parte da grana, se a pessoa tem grana ou não, tem bens materiais ou não, assim, no geral, as pessoas já definem isso como um padrão ou não de sucesso, concorda? Pô, esse cara aí, o cara é empresário, tem uma empresa grande lá, beleza, o cara tem sucesso, o cara chegou lá. Ah, esse outro aí
Tá, é presidente de uma empresa, o CEO de não sei o que. Ah, esse cara tem sucesso. Ah, esse aí é um artista famoso, não sei o que. Claro, vem junto com a grana. Ah, esse cara tem sucesso, né? Então a gente fica. E nas mídias sociais, e se você observar, também passa por isso, não passa? Passa, e muito. Às vezes essa questão. Muito, né? Hoje é muito simples, né? Você abrir o celular, sei lá, e ver um colega, um amigo, você fala, nossa, uau, olha lá, o cara tá tendo talvez as férias ou a viagem dos meus sonhos, o cara foi lá, Dos sei lá, pro sonhos dele. Japão, e eu, É, puta, eu queria ter ido pro Japão, tal. Então você fica o tempo todo olhando pois é. esse tipo de situação, pode te trazer uma frustração, né? É. Então, isso que eu queria começar a desconstruir agora, né? Porque assim, às vezes também pode parecer papo de quem não tem sucesso, guardado as devidas proporções, tá? Porque assim, hoje a gente pode dizer assim, eu e você, comparado com um grande empresário, não sei o quê, a gente pode falar, pô, o cara teve sucesso, a gente não, porque o cara é mais rico que a gente. Mas por outro lado, tem gente que olha pra gente que vai falar, não, esses caras têm sucesso, porque eles têm, pô, os caras estão viajando, os caras fizeram isso, fizeram aquilo, e têm mais condições materiais. Então, sim, É concorda que existem referência, os né? graus de sucesso? Existem os Pois é. graus, né? Por isso Então, que a assim, definição, ela concorda que no fim do dia também ela é muito pessoal, essa definição. E quando ele faz a provocação exato, de a gente definir o que é para você, porque eu não sei se você lembra, Edward, a gente falou eu naquele lembro. estudo do episódio da felicidade, lembra lá dos macaquinhos? A gente tá falando de macaco em vários episódios, by the De way, né? macaco. Agora, eu achei que você ia falar de outra coisa, mas eu lembro. Então Eu guarda, me lembro. guarda. Mas lembra do Guardei. macaquinho que ela fala. Eu não lembro o nome da doutora, mas acho que é o episódio 390 sobre a felicidade. E ela fala sobre um experimento de comparação social, onde ela pega alguns macaquinhos e alimenta eles de maneira individual. Então é um experimento Sim, lá, ela coloca lá e vai lá e dá um monte de banana, maçã, e eles começam a se alimentar. E ela vai fazendo isso com uma frequência. Depois ela junta os macacos e aí ela começa a dar mais para um e menos para o outro. E eles começam a olhar. E a partir do momento que tem a comparação, o nível de satisfação dele diminui. Ou seja, ele fica insatisfeito ao simples fato de olhar o outro que recebeu mais. E isso muitas vezes na sociedade, ela até coloca, né, no sentido da felicidade, ele é ruim, por quê? Porque a gente, no nosso subconsciente, aí vem lá do primitivo, a gente tem esse sentido da comparação, ele está muito forte na gente. isso aí é Então que tem nem que o ter um cara cuidado. que. Isso é que nem o cara que entra numa empresa, recebe o seu. Combina um salário, fica todo alegre. Tô trabalhando, tô feliz, olha só, tô ganhando tanto. Aí depois de um tempo ele descobre que todas as outras pessoas lá ganham mais que ele e fica triste por isso. Ué, Não é não? é verdade, é exatamente isso, ou seja, ele se comparou e aí ele começou a se sentir Ele falou, uma como insatisfação e assim? uma frustração. Como assim? Mas você tem Né? o que é combinado não é caro, né? Como dizem aí o ditado. Exato, né? Então, Então tem que assim, ter esse cuidado. aí que tá. Então, assim, a gente também não, a gente não pode ser também hipócrita de achar que bens materiais também não é uma medida de sucesso. Concorda? Porque, assim, Claro, a gente quer prosperar, a prosperidade eu acho que é você uma. adquirir e ter condições significa que o que você está fazendo está gerando resultado, Você está no caminho né? certo, né? Assim, né? Está no Se é caminho aquilo que certo. você Então, se propôs, né? Quem não quer, né, Edward, de ter uma vida mais confortável do ponto de vista material. Então, falando, né? Então, sei lá, você poder ter acesso a uma série de coisas que talvez há 20, 30, 50 anos atrás a gente não tinha. E hoje a gente tem essa possibilidade. Então, realmente, a gente falar do material e ter acesso a algumas situações é extremamente positivo, nos faz bem, né? Nos deixa feliz, enfim. exato. Por isso que você tem que definir, porque talvez tem pessoas que não tenham uma pretensão nesse sentido e ela tá feliz, né? Se você põe numa régua, né? Então, talvez para alguns bilhões, para outros é milhões, talvez para outros são centenas ou para outros, né? Então, tem que ter um cuidado
Porém, eu acho que a gente não pode se justificar, né? Aquilo que você falou. Talvez se você não conseguiu e gostaria, né, tem que falar, poxa, e aí? Será que o que eu preciso fazer de diferente, né? E fazer essa É, mudança, porque eu acho que o sucesso, concorda que em certa medida ele também passa pela capacidade do ser humano de gerar resultado para ele mesmo, né? Então, sim, eu acho que isso é uma medida, por exemplo, do sucesso, a sua própria capacidade de gerar resultados positivos e não só para você, né? Talvez para a sociedade como um todo, enfim, mas essa medida ela tem que ser muito pessoal. Mas eu acho que tem alguns parâmetros que eles não são tão pessoais, eles são mais universais, né? a gente fala, beleza, você falou em dinheiro, tem uns é 1 milhão, não sei o que, outra, cada um tem uma medida desse sucesso, né? Mas a gente sabe também que a partir de um momento, se a pessoa ganha muita grana, começa a não fazer muita diferença, no sentido de acesso, tá? Então, me parece que a gente tem que sempre pensar nas coisas, não na quantia de dinheiro que a gente quer, mas no que a gente quer realizar, né? Nas realizações que a gente quer fazer. Vamos dar ideias materiais, né? Quero poder viajar para o exterior, visitar vários países, né? Para você fazer isso, você precisa grana. Quero montar uma empresa, quero, né, entrar nessa linha de indústria, não sei o que, tal. Aí você vai precisar construir um capital, né? Quero entrar no mercado digital, quero, né, fazer isso. Então você também vai ter que ter um. Então assim, é interessante que, beleza, às vezes a gente pode ter um número, né, de grana, né? Mas na verdade isso passa por vários outros, eu diria, várias outras etapas do que você sente que é uma realização para você. Por exemplo, você falou da parte física, né? Então, tem muita gente que se dedica à questão física de uma maneira assim bem proeminente. O cara faz lá, cuida do corpo, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, cada um que está aqui vai ter que realmente olhar e definir o que quer da vida. Basicamente é isso, né? Definir E o a seu medida do sucesso propósito. é se você alcançou aquilo que você se propôs ou Aquilo, não, né? exatamente. É simples assim. É Sem simples. pensar numa medida de dinheiro. Porque assim, a medida de dinheiro, ou o bem específico, Ela ele pode inclusive fazer parte, ela deve fazer pode. parte, eu acho. Pode. Ele é um É, resultado. exato. Mas É o não resultado. necessariamente. Eu vou dar um exemplo aqui diferente. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e ela tem um tio que é padre. Inclusive, ele tem uma igreja ali em Santa Felicidade, né? Bem no centro de Santa Felicidade ali, né? Que ele é vamos dizer assim, ele seria o chefe da congregação que está ali, né? Do sul, do sudeste, né? Então ele já é muito tempo, né? Tio da minha esposa, né? E ela falando assim, né? Pois é, né? Você vê que interessante a vida do tio, né? Ele viaja pra caramba, ele estuda pra caramba, ele tem acesso a tudo, carro, pessoas, comida, tal, tudo, tudo. Ele não precisa se preocupar. Ele tem assistência médica, tudo, mas e ele ganha só um salário mínimo, porque os padres acho que ganham um salário mínimo, né? Que é o padrão. E então assim, nada é dele, mas ele tem acesso a tudo. Olha que vida interessante. Não deixa de ser uma vida de sucesso? Onde você tem acesso às coisas, mas você não precisa ter as coisas. Interessante isso, né? É É o que dizia Tim interessante. Ferriss, né? A pessoa sonha com uma viagem. Daí ele fala, beleza, vai trabalhar num cruzeiro por 6 meses. Você vai visitar um monte de lugar. É isso mesmo. Né? Então, às vezes, você pensa num fim, qual é o meio para chegar a esse fim? Tem vários. Você pode trabalhar das 9 às 5, pode ser empresário, pode fazer isso, ou pode se inscrever num cruzeiro para viajar e conhecer o mundo enquanto trabalha, né? Então essa definição de sucesso, ela é fundamental. Esse é o primeiro ponto aí que ele coloca, né? Eu acho que todo mundo tem que definir bem o que é para si, né? Eu lembro, Eder, de você falando agora, olha que coisa estranha.
Eu tive uma professora na primeira série, chamava Dona Gilda. E ela também depois me deu aula na terceira série. Né? Então, acaba marcando muito. Eu me recordo que ela morava perto do colégio, assim, e aí à tarde tinha que pegar o ônibus e voltar, né? Só que às vezes a gente saía um pouquinho antes. Eu lembro que eu ia na casa dela e ela tocava piano. Ela era Hum, uma. Ela tinha um piano lá enorme na casa dela. Eu nem lembro, agora que me ocorreu isso. Eu lembro que ela, às vezes, tinha dois, três alunos que iam lá e ela tocava. E ela falou, em uma das vezes, ela comentou que ela adorava dar aula, né? Ou seja, ela era professora. E eu me recordo que quando ela estava sentada ali tocando, né? Ali eu via uma mulher de sucesso, digamos assim, sabe? Feliz, a alegria dela por estar junto com a criançada, enfim. E, ou seja, a medida do sucesso dela. E morava, era tipo 2 quadras então era bem próximo mesmo. Eu me sim, lembro sim. dela indo lá e cantar, né? E ela tocava, cantar não, tocava o piano e a gente ficava ouvindo encantado, né? Porque para mim, né, não tinha acesso, eu olhei, nossa, que legal, né? Ou seja, e eu me recordo exatamente disso, que ela falava que a felicidade dela era dar aula e voltar à tarde e ficar lá no piano. Tava Pois feliz da é. vida. Então, Olha só então que essas uma coisas assim, né? simplicidade É. que trazia. Eu olhava para ela, me recordando, ela era uma mulher de, para mim, na minha visão. Eu acho que ela também se sentia assim, uma mulher de sucesso. Por isso que nesse episódio o Hal Elrod ele diz, e eu acho isso é importante, a gente precisa definir o que é sucesso pra gente, sem também ficar tentando mascarar o que a gente quer, né? Não, porque às vezes a gente tem aquele viés de confirmação, ah, não deu certo, então eu vou adaptar o meu sucesso. Não, não. Você tem que tentar pensar o que realmente é importante para você. Porque às vezes a gente também está bombardeado por coisas da sociedade, por várias coisas influenciam a nossa. Às vezes é aquele negócio de você olhar a banana do macaquinho que ele ganhou 2, aí você fica achando que você quer 3. Mas na verdade você não quer 3 bananas. Você Talvez queria 2 vezes uma mais do que mesma. suficiente, é. Você quer outra coisa. Só porque o outro tá ganhando 2 ou 3, você fala assim, poxa, eu queria também. Mas será que é isso que você quer ou você quer outra coisa? Porque às vezes isso ofusca a gente. Então, essas coisas assim, eu acho que É o definir que cuidado, seu. né? É o É, cuidado na definição do que é o sucesso para cada um. exato. Pode ser simples, mas não é fácil. Então, eu acho que tem que ser Hum. intencional. Por isso que quando a gente fala no journal, que a gente sempre fala muito em journal, certo? Eu acho que é importante a gente ter aqueles momentos e pensar no que é sucesso pra gente quando a gente está com um journal na mão. Ah, não precisa ter todo dia, óbvio, mas de tempos em tempos você tem que pensar, revisitar e ficar olhando de novo quais são de fato as coisas importantes para você. Bom, aí Agora vem falando de o. sucesso, então, Edward, o que é o sucesso para você? Se é a sua definição. Meu Deus do Prático, céu. simples e rápido ou direto ao ponto. Vai lá, Edward, solta. Putz, grila, né? Ele passa por tanta. Não vai ser simples. Simples, simples e rápido, sem ser prolixo. Vamos lá, rápido. Jesus Cristo. Agora você me perdeu, o cara me apertou. Ah, apertei você sem querer. Vamos lá, eu vou tentar começar então. Ó. Ontem de Vai, manhã a gente gravou, certo? Ontem, a gente tá agora gravando no gravamos. domingo, agora gravamos no sábado. Aí ontem de manhã a gente gravou. Eu já tinha feito antes. Acordei, fiz minhas orações, e depois eu fui correr, voltei, tomei um banho, tomei café, fiquei ali 1 hora, café com a minha esposa e tal. Subi, gravei. Aí Sim. depois eu fui, por exemplo, me encontrar com os meus 2 irmãos, que fazia tempo que eu não via um deles, né? Sei lá, fazia quase um mês. E com a minha sobrinha. Aí depois a minha mãe não pôde ir, tal, que ela estava na igreja. Aí depois ela voltou para casa, a gente passou lá, ficamos todo mundo um pouquinho com ela. Aí eu acabei saindo primeiro. Voltei e almocei em casa. Eu, meu filho, minha esposa, meu filho foi comigo lá na minha mãe. Aí à tarde veio uma outra criança aqui, que, é, que ela é uma priminha da minha esposa, tal, né? 2 aninhos. Cara, e a criança é extremamente encantadora. Então, criança, ela acaba trazendo esse sentido de felicidade, de alegria e tudo mais. Sim. Então a gente almoçou, tal, ficamos com ela à tarde. Enfim, foi um dia. Aí, se eu pensar, e depois até, como aí à tarde eu tive que rever o conteúdo, eu fiquei pensando, falei, poxa, hoje foi um dia de sucesso. Eu estive com a minha família, que eu amo,
eu fiz um monte de coisa que eu gosto, enfim. Então, eu acho que talvez eu consegui, eu me considero ontem que eu estive mais presente em tudo que eu fiz. Então, eu acho que foi um sucesso ontem. Então, cara, aí, por exemplo, você lembra da semana que eu fiquei em Peruíbe? Lembro. Que eu viajei e fui sozinho para Peruíbe, mas eu não fiquei sozinho porque na verdade eu pude visitar meus amigos, né? Então eu visitei cada um individualmente, fui lá e visitei o meu grande amigo Eduardo Fagaraz, depois visitei o Klaus, depois falei com o Clayton, falei com meu irmão Robert. Enfim, aí no outro dia o Paul também apareceu lá. Depois nós nos reunimos todos ao mesmo tempo, sabe assim? Então, poxa, isso aí, cara, não tem valor, né? Sabe assim, não tem como mensurar um valor para essas coisas, né? Então, Então, a medida. isso é uma medida de sucesso Isso, para mim, sabe? é isso que eu ia Enfim. fazer. Essa é a provocação, né? Então, por exemplo, o sucesso talvez tenha sido, né, o simples fato de estar ali com eles foi um sucesso para ti, né? Porque era o que você Sim. gostaria. Então, por exemplo, ontem à tarde eu fiquei aqui em casa, tal, até assisti, fiz uma coisa que eu não faço muito, né? Assisti televisão, assisti lá um Netflix, assisti uma série lá, um episódio. Pô, foi legal. Fazia tempo que, Pois ou seja, é, estive com a minha esposa, fiquei, foi agradável. Enfim, aí depois veio a criança. Então, às vezes, quando a gente fala dos. Porque o sucesso, às vezes, a gente. Aquilo que você falou no começo, que ele traz também aquela carga material, né? E ela é importante. A matéria, eu acho que ela é importante. E ela é necessária. E sem ela, a gente, igual você falou, não podemos ser hipócritas, né? Mas exato. também o sucesso, ele passa por essa, às vezes, essa capacidade da gente crescer em várias áreas, né, de uma maneira holística, olhando, e como que a gente consegue estar mais presente para perceber essas coisas, né? E inclusive você falou, né, É, definir. Será que, né, definição? Porque se a gente olha ao redor, quando a gente se compara, talvez, Edward, aquilo que você falou, né? Eu olho o outro com um aspecto da comparação, mas às vezes as pessoas estão olhando para a gente e nos vendo como um sucesso também, né? E às vezes a gente não também, tem essa também. percepção. Então é o cuidar, esse cuidado que a gente tem que ter. E aí passa pela definição de cada um, e ela é muito pessoal, né? Ela tem uma carga É, pessoal. sim, e tem várias coisas que eu posso também colocar. Então, essa questão dos amigos, a própria questão de eu trabalhar com engenharia, que é uma coisa que volta e mexe, eu sempre gosto. Não tem jeito, assim. Eu gosto muito de tecnologia, então hoje eu trabalho com a área de telecomunicações. Aí, semana passada, teve uma visita de uma pessoa externa, aí sabe assim, então é uma coisa que também é prazerosa, né? Então você fica vendo assim, não é uma coisa, né? É um conjunto, né? É um conjunto de coisas, né? Então assim, tudo isso faz com que você tenha uma vida que eu considero, eu quero ainda potencializar muita coisa no que eu faço. Em cada uma dessas áreas, né? Por isso que aí volto, eu me lembro das áreas do nossa metodologia lá, do Meta VRM. nos Trilhos, né? Exatamente. Você, relacionamento e mundo, né? VRM, que é você olhar as coisas que são importantes para você, para os seus relacionamentos e o que você relaciona com o mundo, que é a parte financeira, tal. Até a parte financeira, por exemplo, né? Eu tinha uma dor muito grande na parte financeira porque eu sabia que eu não estava fazendo bons investimentos com tudo que eu construí até hoje. E aí, ano passado para cá, cara, hoje eu tô numa paz com isso, sabe? Assim, que, nossa, então assim, quando você olha cada área da sua vida e você fala assim, beleza, eu vou resolver esse problema, né? A área física, né? Então assim, você fala, pô, vou não um problema, né? Mas talvez vou melhorar essa área aqui, vou melhorar de modo intencional. Aí, e a gente vai chegar em algumas coisas aqui que corroboram isso, né?
A gente está demorando muito aqui na parte de definição do sucesso, mas eu acho que isso é Mas é importante a gente definir, realmente. É necessário a gente repensar. Eu acho que você fez uma E de provocação novo, né? boa. Por isso que todas as áreas da vida são importantes. Porque, por exemplo, eu tô falando, a gente falou de agora várias coisas. Relacionamento, a gente acabou de falar. Eu falei de amigos, você falou da sua família. São relacionamentos, está lá na nossa metodologia VRM, né? Você, o que é para você, o que é importante? O A sucesso. questão física, o seu corpo, tal, exercício físico, a prática de saúde, tal, beleza. Então, aí vai na parte de relacionamento, é família, amigos, né? Trabalho. Relacionamento amoroso, como é que você vai tratar essas coisas? E com o mundo. O que é com o mundo? É o seu trabalho, a sua contribuição. Então, por exemplo, eu acabei de comentar a parte de eu gostar da engenharia, eu tenho a minha bancada de eletrônica aqui, sabe assim? A questão financeira, que é importante, a gente não pode negar que isso é super importante, porque dá a base para a gente estar fazendo as coisas, né? E quando você trabalha bem cada uma dessas áreas, aí você começa a se sentir menos ansioso. Eu acho que assim, a medida do sucesso é quanto menos ansiedade você sentir, talvez mais sucesso você esteja tendo. Interessante. Gostei. Interessante. Vamos falar agora um ponto que ele coloca lá é sobre comparação saudável e não saudável. Então vamos avançar um pouquinho aqui, mas essa parte é bem simples, né? Às vezes a gente se compara, só que a gente se compara de uma maneira não saudável. Tipo, você falou dos macaquinhos. Então a gente olhar no Instagram e sentir aquela inveja, aquela dor e não sei o quê. Agora, essa é a não saudável. E a saudável é você se inspirar com a outra pessoa. Então, quando você vê que a outra pessoa tem realizações, fez aquilo, você olha e procura aprender. Né? Não sentir aquela inveja ou ficar torcendo. Tomara que dê errado. Tomara que dê errado. Porque e existem pessoas assim, né? Elas ficam felizes quando tudo dá errado, porque todo mundo desce para o nível dela. Ao invés dela olhar e falar, como eu chego naquele outro nível? E a gente deve procurar ser assim. Então a gente tem que tomar cuidado em não fazer comparações não saudáveis. E são escolhas, né, Edward? É São importante a escolhas. pessoa fazer escolhas. E essas escolhas, às vezes, vão definir, né, a régua dela. Né? Se você até falou de um religioso, né? Eu fico pensando, às vezes, num religioso, né? O que leva, às vezes, a pessoa, independente da denominação, acho, da plaquinha. Outro dia, por exemplo, eu vi um sujeito, ele tem 6 milhões de inscritos no YouTube. Uau. Aí ele foi convidado para ir num podcast lá e deu uma entrevista. Aí eu ouvi lá um pedaço da entrevista, bem curto. E essa questão da matéria para o religioso, né, ele tem que fazer o voto dele de De pobreza. pobreza. Então, Alguns, né? alguns, né? Óbvio, depois ele pode mudar, enfim, tem várias formas. Mas nesse caso aí ele fez, ele está sobre uma hierarquia e ele tem que seguir a hierarquia. Mas ele construiu 6 milhões, então, de inscritos no canal do YouTube. Então ele tem um alcance muito grande. Olha que interessante. E aí o pessoal, quando entrevistou ele, começou a ir nessa questão do dinheiro, né? E você percebia que na entrevista existe uma certa provocação do lado, materialmente falando, da pessoa que estava realizando a entrevista. Você percebia que ela queria cutucar, né, e tentar tirar alguma coisa. E aí o sujeito falou: olha, eu não tenho absolutamente, por mais que ele tenha um alcance, aí tem sim uma receita, enfim, mas ele falou: eu não tenho acesso a nada disso. Até porque eu fiz um voto de pobreza, o carro não é meu, onde eu moro não é meu, o quarto não é meu, nada é meu. O meu voto é diferente, né? Então, e às vezes a gente tem dificuldade, a gente está trazendo esse exemplo, mas em vários aspectos da vida, quando o outro faz uma escolha que ela é diferente da nossa, a gente também tem uma certa dificuldade em entender o outro, né? Porque às vezes a medida do sucesso do outro, ela é diferente. E se ela tá feliz com aquilo que ela se propôs e aquilo é o sucesso para ela, a gente tem que muitas vezes respeitar, né? Por mais que talvez a gente, né, fala,
Ok. Mas Não é bem assim, não é né? bem Você assim. tem Eu que posso até achar viver. que essa é a questão do julgamento. Então, a pessoa fez uma escolha e ela não tem nada. Fala, o carro é da paróquia, não sei o quê. Eu não tenho nada. Cara, e eu tô feliz pra caramba com isso. Isso não me importa. Olha que interessante, né? Você falou do desapego, né? Da Ele não precisa matéria. nem pagar IPVA, né? Não precisa pagar nada. Ele falou, não tô preocupado com imposto de renda. Ele falou, você pode pegar o meu CPF. Inclusive, ele comentou do CPF. Pega meu CPF aí, dá uma. Vocês vão ver, não tem nada. É aquilo que eu me propus e eu estou muito feliz com isso. Então, a medida do sucesso, talvez, de uma pessoa assim, ela é diferente, né? E, É, com certeza. Com certeza é diferente. como que a gente olha isso, né? Então, essa comparação, ao mesmo tempo que ela é positiva, ela é perigosa. Então, por isso que ela tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, às vezes, se colocar no sapato do outro, entender, né? Esse exercício de também ter um pouco de bom É senso. importante mesmo. Eu vou passar para um outro item aqui, que é a questão das narrativas pessoais e a autoconcepção e a autoimagem, que ele fala um pouco isso. Então, no episódio, o Elrond, ele teve um problema porque ele teve câncer, né? E ele teve que passar por um tratamento de câncer, né? E é curioso, né? Porque ele já era um cara que falava sobre desenvolvimento pessoal, sobre mindset, e de repente ele mesmo descobre que ele tem um câncer. E ele sempre se cuidava, né? Ele já se cuidava e teve. Você vê que interessante, né? Então ninguém está imune a nada, né? Não é porque o cara é do desenvolvimento pessoal que nunca vai acontecer nada com ele. Aconteceu. E ele teve que passar, isso foi um baque duro para ele, né? Até ele comenta nos episódios, tudo, né? Só que ele fala ali que ele, durante o tratamento, ele se julgava um mau pai. Fala, pô, eu não estava dando atenção para minha filha, porque ele tinha que ficar muito tempo em tratamento. Então ele estava com uma autopercepção de ser um mau pai. Mas enfim, aí ele comprou um livro que é o seguinte: o nome do livro é Strong Fathers, Strong Daughters 30 Day Challenge. É da Meg Meeker, acho que fala assim o sobrenome dela. Então, traduzindo: Pais fortes, filhas fortes. Desafio de 30 dias. Então, é um livro que faz um desafio de 30 dias para melhorar a relação entre pais e filhas. E ele usou o livro para melhorar a sua conexão com a filha, tal, não sei o que, né? Depois a gente coloca no show notes, né, o link para esse livro, né? Parece bem interessante, né? Deve ter TED Talk da Meg Meeker, alguma coisa assim, né? Acho que é interessante ver. Mas aí ele percebeu que não era verdade, porque a própria filha, nessa relação, relatava muitas coisas que ele fazia enquanto ele estava doente. Ele falou: caraca, a minha autopercepção era diferente da percepção da minha filha. A filha tinha uma percepção totalmente diferente de que a dele. Então, O você se- vê que interessante, né? Então, ele se autoavaliando, ele se julgava um fracasso e não um sucesso na função Exatamente. do pai. Simplesmente porque ele estava, acho que era Austin, lá no Texas, e Houston, né? Então ele tinha que ficar no tratamento, e o tratamento envolvia químico, ele ficou um bom tempo no hospital, né? Eu cheguei a acompanhar na época, acho que no show notes, inclusive, tem uma foto dele no hospital. Cara, ele ficou meio, assim, fisicamente falando, muito magro, debilitado. Ele ficou, Fantasma, assim. parecia um É. fantasma, pálido, enfim. Mas ele venceu o câncer e ele tinha essa percepção. Olha que curioso, né? É como a nossa autoavaliação e comparação, ela tem que ser cuidadosa. A gente falou no início, né? Tem que ser realmente cuidadosa, porque a percepção dele estava 100% equivocada, porque a filha o via como um herói, né, como um cara que realmente estava lutando pela vida, foi um exemplo, Sim, ele, sim. né, enfim, uma série de coisas positivas, mas ele se achando que ele era um fracasso. É. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Então exatamente, né? Então, e bem lembrado que estava em outra cidade, e tudo, né? Mas durante o tempo que ele estava, ele percebeu que ele tinha tempo de qualidade com a filha, sabe assim? Quando Então ele ele percebia. retornava. Então assim, é tudo uma questão de você trazer essa realidade, né? E evitar as narrativas pessoais falsas, porque às vezes Exato. a gente faz isso. Então, é exatamente, porque imagina a autoimagem.
Ele se sentia, ele fala, né, que ele sentia um pouco de culpa por ter a doença e a doença ter afastado ele um pouco da família. Não faz nenhum Sim, sentido aquilo que você falou. Ele ficou doente, ok. Mesmo ele se cuidando, então a culpa, então tudo isso atrapalhou a visão de sucesso. Ele venceu. Se a gente olhar, hoje a gente pode, justamente da forma que ele falou, olhar o Hal como uma inspiração para a sim, vida. com Concorda? certeza. E ele justamente fez. E a visão dele era justamente ao contrário. Olha que curioso, né? Curioso, Então né? tem que ter realmente esse cuidado. Cuidado com essa armadilha, É né? uma armadilha. Outro ponto aqui, ele fala sobre inner freedom e outer freedom, a liberdade interna e liberdade externa. Qual que é a liberdade interna? Então, ele fala da nossa capacidade da gente escolher como a gente quer se sentir em qualquer momento. Então, isso é muito profundo, porque assim, às vezes a gente acha que a gente não pode se sentir de maneira diferente, porque as circunstâncias externas não permitem. Se a gente lê aquele livro A Man in Search for a Meaning, como é que chama esse livro em português? Em Caramba. busca da felicidade? É do cara que passou no campo de concentração lá, né? Em busca de sentido. É isso Busca de aqui. sentido, exatamente, né? Então, esse livro aí tem muito a ver, Viktor Frankl, isso é um clássico, tem muito a ver com isso que ele está falando. Então, assim, quando as pessoas que sucumbiam lá no, que estavam, assim, presas lá nos O campo campos de de concentração. concentração, ele dá um exemplo, o próprio Viktor Frankl dá esse exemplo, né? Então, tinha uma pessoa que acreditava que a guerra ia acabar em determinado tempo. E ele estava todo vigoroso, né? Porque ele acreditava, ele acreditava. Aí chegou determinada data, não aconteceu. Não deu uma semana, ou foi poucos, e o cara definhou e acabou. Porque é aquele em busca de, como é que chama lá? Sentido. 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 Então, assim, escolher como se sentir está muito relacionado ao sentido que a gente dá à nossa vida. E é o que está acontecendo. Então, assim, e aí a gente tem que ter uma capacidade mental de impor isso à nossa mente. Assim, quando eu falo impor, talvez seja muito pesado, né? Porque, assim, tem até uns áudios que você me mandou lá do Conrado. Sabe o Conrado? Ah, é verdade. Bem Então, lembrado. o Conrado, ele fala que você não é a sua mente. Você simplesmente é. E você é quem controla a As- sua mente. Exatamente. Exatamente. Então ele falou nisso aí para mim, é bem legal isso aí, porque ele fala: você não é a sua mente é um instrumento que você utiliza. Ah, mas então o que que eu sou? Sou um espírito? Cara, eu não sei o que você é. Você simplesmente é. Acredite nisso. Você não é a sua mente. Você pode controlar a sua mente. E existem provas disso, né, Jefferson? Tem um monte de estudo de pessoas que através dessa vontade, coloca coisas na própria cabeça e muda todo o resultado da sua vida. E o contrário também, tem pessoas que colocam paranoia dentro da cabeça. Pois é. E não existe nada. Concorda? As nossas doenças psicológicas que estão por aí, o que que são? Às vezes são construções que ficam sendo... Ah, teve fatores externos que ajudaram? Claro que existe, né? Psicanálise está aí para isso, né? Freud e tudo mais, né? Mas isso eu achei também legal. Então, a capacidade. Então, guardem isso aí, pessoal. Olha lá. Capacidade de escolher como se sentir em qualquer momento. Você tem essa capacidade. Putz, mas eu não consigo, Edward. Eu também tenho dificuldade. Mas a gente tem que pensar nisso. Você não é a mente. Você controla a sua mente. É, e ele Você comenta isso, né? simplesmente é. Legal, né? É, e o Hal, quando ele comenta isso, em relação à doença, a atitude que ele teve com relação ao câncer foi impressionante, porque ele falou, né, eu vou vencer, tal, vai ser difícil e tudo mais, né? Ele teve que contar para a esposa que do diagnóstico, toda aquela confusão inicial, Exato. mas ele falou que no fim do dia ele sentia algumas culpas, mas com relação à doença,
ele teve justamente o sentido de que, ok, ela veio, mas eu vou vencer, né? Eu vou ter sucesso. Então, já que a gente está falando de sucesso, eu vou ter o sucesso. E ele conseguiu realmente, né? Ele passou, né, por todo o processo de química, enfim, ele reverteu o câncer que as chances, se eu não estiver enganado, ele falou que era 20%. E ele falou, não, eu vou lutar contra essa estatística, eu vou ser os dos 20. E aí ele foi, né? E toda essa mentalidade, essa busca de sentido, né? E depois ele ficou, inclusive, fortão. Aí depois ele sai, né? Depois de um tempo, quando ele consegue superar, ele volta para a família, enfim. Aí ele mora É uma numa coisa incrível chácara, mesmo. e aí É ele incrível. fica todo forte, começa a fazer exercício, ele se recupera, enfim. Então, assim, é realmente um desafio mesmo, né? A gente entender e ter um sentido, né? E fazer essa reflexão, usar o journal, que é uma excelente ferramenta, para a gente Pois é, fazer, sempre se olhar para recomendo dentro, o para journal. buscar o E sucesso. aqui nesse ponto eu falei então de inner freedom, que é escolher como se sentir a qualquer momento, e o outer freedom. Então é criar circunstâncias de vidas que tragam satisfação, saúde, relacionamento, situação financeira. A gente tem essa liberdade de criar circunstâncias. Você não pode falar, essa é a minha circunstância, e se vitimizar o tempo todo. Beleza, essa é a sua circunstância hoje. Mas a partir dela, o que você pode fazer? Por exemplo, hoje está chovendo, talvez eu não possa correr no parque. Não tem problema. Liga a televisão, vai no YouTube, pega um treino de HIIT e faz na frente da televisão o treino de HIIT. Você só precisa de 2 metros assim, lateral para ficar fazendo exercício. Sério. Tem um monte de programa de HIIT lá no YouTube para fazer, né? Então, assim, a gente pode criar circunstâncias, criar novos destinos, né? Aí ele vem com, avançando aqui mais um pouquinho, com uma abordagem de 3 etapas para o sucesso. Então, vamos bem direto a elas. Então, inspirações possíveis, então desafiar crenças limitantes e imaginar possibilidades inspiradoras, porque muitas vezes a gente não define bem o que é sucesso para a gente, porque a gente tem crença limitante. Então a gente tem que desafiar as nossas crenças limitantes e imaginar possibilidades inspiradoras. E é interessante que no nosso método lá do Meta nos Trilhos, né, Jefferson? A gente tem logo no início que é sonhar. Sonhar sem limites, porque aí você desafia o que é crença limitante. Toda vez que você sonha algo e fala, não, mas isso eu não posso por causa disso, sonha assim mesmo e anota do lado. É uma crença limitante, depois você trabalha sobre ela. Beleza. Depois, segundo passo. Então, primeiro passo, considerar inspirações possíveis, então é sonhar. Transformar possibilidades em probabilidade. Como que você faz isso? Agendando tempo consistentemente para trabalhar essa possibilidade. É aquilo lá, né? Eu gostaria de melhorar minha saúde, minha capacidade cardiovascular. Beleza. Treino HIIT na frente da televisão, já daria para fazer isso, né? Treino HIIT é High Interval Intensity Training, ou ao contrário, mas é alguma coisa assim, né? É o treino HIIT, de intervalo, né, de intensidade. Então o segundo passo foi esse, e o terceiro passo, esse é legal, transformar probabilidades em inevitabilidades. Olha que legal. Como que você faz isso? Através de um compromisso contínuo até alcançar o objetivo, independente do desafio. E você sabia que existe, né? Agora eu vou fazer um paralelo. Você já ouviu falar que índio faz a dança da chuva, né? Essa historinha eu já ouvi já. Já ouviu, né? E você sabia que fizeram um estudo científico, Jefferson? Comprovaram que realmente a dança da chuva funciona? Olha só. Cientificamente, né? Quando o índio dança, faz a dança da chuva, sempre chove. E você sabe qual foi a conclusão de que por que isso acontece? Faço a mínima ideia. Porque o índio ele dança a dança da Todo dia. chuva até chover. É? Simples assim.
Uma hora chove, né? Obviamente, uma hora chove. Então, assim, então beleza, né? Foi uma piada aí, mas tem um fundo de verdade. Se até chover. Essa Claro é. que você não vai ficar só dançando, você vai fazer várias coisas. Compromisso contínuo até alcançar o desafio. Então, isso aí é um outro ponto, né? Que eu acho importante. Então, essas são as 3 etapas para o sucesso, né? Então, eu acho que é simples, né? Desafiar crenças limitantes e imaginar as possibilidades. Se você não imaginar a possibilidade, você nunca vai chegar lá. Depois você vai falar, beleza, então eu quero essa possibilidade. Já sei o que eu quero. Agora agenda tempo consistente para trabalhar nessas possibilidades. Então sempre agendar um tempinho para isso. E depois você transforma a probabilidade em inevitabilidade através do compromisso contínuo. Então você vai dançar até chover. Basicamente é isso. 3 etapas, eu acho que faz 3 etapas. todo sentido. Traduzindo ela de uma maneira mais palatável, prática, se a gente for colocar, sei lá, eu posso dar um exemplo do, sei lá, ou escrever um livro ou ler, ou começar o hábito da leitura ou ser um escritor. Então seria o passo 1. Se eu quero ser, por exemplo, um leitor e hoje eu não leio muito, não tenho esse hábito, ou seja, o primeiro, né, considerar, né, uma inspiração possível, então eu vou me desafiar a entender que é aquela minha convicção de que eu não sou um leitor, ela é errada e eu vou me inspirar de uma maneira é o seguinte, olha, eu sou um leitor. Só que como que eu faço isso? Como que eu transformo esse hábito, né, ou essa possibilidade em probabilidade, falando, né, nesse exemplo, seria o quê? Ou seja, todo dia eu vou ler um pouquinho. Ou todo dia eu vou escrever o meu livro, no caso do escritor. Então eu vou me tornar um escritor. E como que eu transformo probabilidade em inevitabilidade, certo? Ou seja, Exato. todo dia tem que trabalhar um golinho, certo? Todo dia tem que escrever um Exatamente. pouquinho, ou todo dia tem que ler. Ou seja, você vai primeiro imaginar aquilo que é o sucesso para você e passar por essas 3 etapas. Interessante, né? Exatamente. Faz todo Bem sentido, simples. Edward. Faz todo sentido. Ele comenta um outro livro interessante que eu vou recomendar. Claro que ele recomenda o livro dele, que é o The Miracle Morning, né? Tem esse aqui, ó. Milagre da Manhã, exatamente, né? Esse aqui é um novo. E esse é novo, né? É. E assim, esse livro ele fala, né, de você, o fato de você acordar cedo e realizar as coisas de manhã e tal, né? Agora, claro, né, cada um tem o seu cedo, né? Cada um tem o seu cedo, cada um tem o seu. Mas eu acho que sim, você acordar e realizar coisas importantes, né? Como o Jefferson também, né? Faz isso, né? Eu também, né? Então, geralmente de manhã, hoje eu não fiz ainda, mas vou fazer, Eu também não porque é fiz, fim de mas vou semana. fazer. É. Mas o journal, né? Eu sempre abro o meu journal, sempre tô lá com o meu café, ou faço exercícios físicos logo cedo, né? Hoje é domingo diferente, a gente tá gravando num domingo, aí eu fico mais tranquilo, né? Mas durante a semana, não. De manhã é o meu horário de journal e exercícios físicos, tomar meu suco verde e aquelas coisas. Tem o ritual da minha manhã, né? Ele é muito importante, da mesma forma que o ritual da noite. Mas ele recomenda também, além do Miracle Morning, porque ele também fala de outra coisa. Agora eu lembrei, né? Ele falou nesse episódio, ele fala da meta que ele tinha de vender 1 milhão de cópias, né? E ele não conseguiu vender num primeiro momento. Mas depois ele continuou perseguindo a meta dele até que ele alcançou, eventualmente. Então, muitas vezes, você acha que não teve sucesso, mas depois você pode chegar a alcançar. Enfim. Então, ele Ó, também fala um pouco dessa experiência, né? e considerando essa experiência do livro dele, eu acho que era 13 mil cópias que ele vendeu no primeiro ano, ele considerou lá a inspiração possível, ou seja, ele se desafiou, escreveu o livro, transformou a possibilidade em probabilidade e de uma maneira consistente ele transformou aquela probabilidade em inevitabilidade. Inevitabilidade. Ou seja, foi inevitável ele ter o sucesso. Ele vendeu mais de 2 milhões de livros, enfim, aplicando essa abordagem que ele sugeriu, né? Exatamente. Então são esses. Então eu falei de 2 livros, né? O Strong Fathers, Strong Daughters, o 30 Day Challenge. Falei do The Miracle Morning. E nesse episódio ele também recomenda um clássico, que é o The Magic of Thinking Big, que é a arte de pensar grande.
Acho que é esse o título em português. Ele é um clássico, escrito na década de 50, 60, por aí. Por quê? Porque ele inspira você a pensar além das limitações, tá? Então, eu acho que vale a pena também, para a gente Isso, é. quebrar esses padrões aí de limitação. De sucesso, porque o sucesso tem a ver com aquilo que você define, né? Tanto do ponto de vista externo, né, materialmente falando, quanto do interno, né? Aquilo que é o bem-estar mais emocional, enfim, a paz que você pode sentir, enfim, uma série de Exato. coisas mais internas do que externas, né? Eu acho que essa reflexão é importante, né? Então fica aí a dica para os ouvintes, né? Vamos repensar o que era o sucesso. Certo, Éder? E confirmar Muito aquilo bem. que tá bom, aquilo que não tá, faz o ajuste e avança. E você que está ouvindo aí, dá uma acessada no nosso site se quiser conhecer o nosso método que a gente comentou aí, o Meta nos Trilhos, é bem simples. vidanostrilhos.com.br/metas. Beleza? Então, acessa lá. Se você quiser fazer parte da comunidade, informações estarão lá. A gente se reúne a cada 15 dias numa sala de Zoom, além de ter todo um programa aí para você fazer o treinamento Meta nos Trilhos. Aí, muito do que a gente falou aqui, ou basicamente tudo que a gente falou aqui, ele está, de alguma forma, dentro da nossa metodologia, só que de um jeito nosso. Né? A gente comentou alguma coisa aí ao longo do episódio, e é isso aí. Beleza, Jefferson? Combinado, Edward. Tamo junto, vamos nessa. E a gente se Valeu, vê na então. próxima semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.